E chegamos à última, chegamos à número 10, e a que eu deixei para o final é aquela que eu mais gosto, lógico, é aquela que eu mais me identifico, é aquela que eu passei maior tempo na minha carreira, que é a área de Dev Backend. O que você precisa na área de Dev Backend? Bom, primeira coisa, pensamento lógico, muita lógica. Por quê? Porque você é o cara que vai desenhar as regras de negócio. Você é o cara que vai fazer o coração das aplicações. Então, você é o cara que vai fazer o dinheiro sair do cartão do cliente e entrar lá na conta da empresa que está vendendo uma comida num delivery, ou na conta do motorista quando é um aplicativo de transporte, na conta do motoqueiro quando é um aplicativo de logística. Você é o cara responsável pela lógica de programação. Você é o cara que faz o negócio existir. Tá? O front-end ele é uma interface, ele é uma casca que o usuário vê, imputa uns dados, mas sozinho o front-end não faz nada. A melhor forma de exemplificar isso é um carro. Né? Você pode ter um carro que ele tem toda ali a lataria, as portas, o vidro, o banco, ele tem tudo, né? Mas se ele não tiver um motor, não vai andar. E o back-end é o motor das aplicações, é onde a mágica acontece. Então você é responsável também por modelagem, interação com banco de dados. Então, quem fala com banco de dados sempre? O back-end, tá? Front-end não fala diretamente com banco de dados. Front-end fala com o back-end. Então, a estrutura básica de uma aplicação web, né? Acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir a exaustão, você vai cansar de ouvir isso. Você tem ali uma estrutura que é front-end, que fala com back-end, que fala com banco de dados. Então, você tem aqui a database, o back-end e o front-end. O front fala com o back fala com o banco devolve para o back e o back devolve para o front. Você nunca vai ter essa conexão direta aqui. Isso não faz nenhum sentido. Tá? O front-end não fala diretamente com o banco de dados. Quem fala com o banco de dados é o back-end. O back-end é responsável também por criação e comunicação com APIs. Hoje, o mundo da tecnologia vive em torno de APIs, gira em torno de APIs. Quando você, por exemplo, dá um comando para uma Alexa, ou dá um comando, falei Alexa, minha Alexa aqui respondeu. Quando você dá um comando para uma Alexa, ou dá um comando para uma Siri, gira ali o catálogo da Netflix na sua TV, você está se comunicando com APIs. Né? Ali na TV não tem o catálogo. Na TV você tem um front-end que está chamando um back-end que está falando com um banco de dados que retorna para o back-end, que retorna para o front-end. E o que é a API? Né? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto. A API é o conector, é o plug entre o front-end e o back-end. Esse cara aqui é a API. Se eu tiver que dar um exemplo de novo, né, dentro do setor de construção, eu tenho alguns exemplos muito bons para dar nesse sentido. Quando você pluga alguma coisa na tomada, não te interessa saber de onde vem a energia. Você não sabe qual é a distribuidora, você não sabe qual é a hidrelétrica, ou se é uma térmica, ou se é eólica. Você não sabe de onde vem a energia. Você simplesmente pluga e funciona. O que é a tomada? É a API. Você pluga o seu secador de cabelo, que é uma aplicação de front-end, numa tomada que é uma API. E essa API vai conversar com o back-end, que é todo o setor de distribuição, toda a elétrica da sua cidade, do seu município. Isso aí é back-end e não te interessa saber. Te interessa ali o front. Você sabe que você pluga na API e o front funciona. Então, basicamente é isso. A API é o conector entre front-end e back-end.
É importantíssimo também para o desenvolvedor de back-end visão sistêmica, porque ele sempre vai construir aplicações que têm diversas interligações, diversas conexões. Então ele precisa, mais do que ninguém, ter visão sistêmica de uma aplicação. A forma mais fácil de tratar essa carreira de back-end é como uma evolução do front-end. Ou seja, não é comum, né, um desenvolvedor entrar diretamente no back-end, desenvolver carreira diretamente no back-end. Hoje o mais comum é você começar pelo front-end, né, e evoluir até se tornar também back-end e aí você buscar lá, né, o tão sonhado, tão famoso full stack, né, que é a soma dos dois, mais banco de dados, mais um pouquinho de infra. Aí você vira esse cara aqui, que é o full stack. O meu principal conselho para você, eu vou até voltar para mim aqui, ó. Meu principal conselho para você que quer se tornar um desenvolvedor back-end é escolher a profundidade ao invés da diversidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Não faz nenhum sentido, eu vou até focar aqui para falar para você, não faz nenhum sentido um desenvolvedor de back-end estudar 2 linguagens, ou 3 linguagens, ou 4 linguagens. Você tem que escolher uma linguagem e se aprofundar nela, conhecer ela de ponta a ponta, conhecer as principais funcionalidades, conhecer os frameworks, conhecer os sistemas que foram criados com aquela linguagem. Você precisa se aprofundar ao extremo na linguagem que você escolher antes de você querer flertar, brincar com alguma outra linguagem. Linguagem de back-end é igual a um casamento. Você escolhe uma, casa com ela. Você pode até olhar para uma outra e falar, nossa, que bonitinha, mas você vai voltar para a sua linguagem. Então, por isso, essa escolha é extremamente importante. Você tem que entender o porquê você fez a escolha e uma vez que você fez, você tem que abraçar essa linguagem e ir com ela por bastante tempo, até você se tornar efetivamente um sênior naquela linguagem. Porque se você passar 2 anos em uma linguagem e mudar para outra, você basicamente perdeu esses 2 anos aqui. Porque você vai ter que começar na outra linguagem. É lógico que muita coisa você vai aproveitar, né? Porque o programador bom programa em qualquer linguagem, mas você vai prejudicar a sua evolução. Então escolha uma linguagem de back-end com bastante critério, com bastante calma, né? E depois que escolheu, não fica pulando de linguagem em linguagem. É o que eu coloquei para você aqui, ó. Defina a sua arma. O que é a sua arma? Sua arma é a sua linguagem de back-end. Linguagem de back-end é aquilo que você vai levar para a vida. Então aqui eu te dou algumas opções. Existem outras, mas são 6 opções que eu acho muito boas. O meu PHP, você sabe, se você me acompanha, né? O PHP é uma linguagem que tem um market share gigantesco, ela tem uma participação de mercado muito grande, uma comunidade muito grande, um número muito grande de oportunidades e que muito provavelmente aí nos próximos 10, 15 anos ainda vai ter muita oportunidade, porque é a mais utilizada da internet. A internet basicamente foi construída utilizando o PHP aí como raiz. Do lado do PHP eu tenho o C Sharp. O C Sharp é uma linguagem da Microsoft. E essa é a principal vantagem do C Sharp. Por quê? Porque você tem empresas mais tradicionais, né? Empresas que utilizam soluções Microsoft de cima a baixo. Utilizam o Windows, o Office, o SharePoint, o SQL Server. E para essas empresas faz todo sentido desenvolver as suas aplicações utilizando o C Sharp. Então é uma linguagem que vai ter ainda por muito tempo um mercado muito grande. Então também é uma excelente opção. Do lado aqui eu tenho Python, né? Aqui é o Python. Essa cobrinha aqui é meu amigo Python. Qual é a vantagem do Python? O Python está muito forte no mercado internacional.
Então, se você pretende trabalhar para o exterior, o Python pode ser uma excelente escolha, porque ele vem crescendo ano a ano. A adoção dele vem crescendo no mercado americano, no mercado europeu, asiático, ele vem crescendo muito e ele performa muito bem, principalmente nas áreas de dados, né? A gente passou pela carreira de dados aqui, muitas empresas pedem que você tenha conhecimento em Python para trabalhar na área de dados. Então, se você quer trabalhar com dados, com BI, o Python é uma excelente escolha. O Ruby, que é essa quarta opção aqui, eu não lhes recomendo, tá? Ele está aqui na lista porque ele tem um uso grande, ainda tem um uso grande, mas eu não recomendo porque eu vejo que é uma linguagem que ela brilhou ali 2006, 2007, todo mundo dizia que ela ia matar o PHP, matar o Java, matar todo mundo, era matadora. E não matou ninguém, né? Não matou ninguém. E eu tenho acompanhado alguns fóruns, algumas pessoas que se especializaram nessa linguagem e que têm encontrado dificuldade de conseguir vagas no Brasil. Então, não recomendo, mas é uma opção. Java também é outra que tem um mercado gigantesco. A única diferença é que aqui basicamente são em grandes empresas, tá? Grandes empresas. O Java ele não é muito utilizado em pequenas empresas, pequenos negócios, startups. Dificilmente eles vão estar utilizando o Java. Eles vão estar utilizando normalmente PHP, C Sharp, Python, Node. Dificilmente a escolha de uma startup ou de uma pequena empresa vai ser Java. Mas, se você for trabalhar, por exemplo, em bancos, seguradoras, empresas de maior porte, o Java ainda é largamente utilizado. Aí você precisa avaliar, porque uma grande empresa ela tem diversos pré-requisitos que não só ali o conhecimento em programação. Mas se o seu alvo é trabalhar no setor bancário, é trabalhar em empresas desse porte, talvez o Java seja uma excelente escolha, além do que o Java, em diversos cursos de faculdade, ele é ensinado. E por último, o Node.js. O Node.js, que para mim, ele é uma aposta. Ele é ainda, até coloquei aqui uma interrogação, ele é uma incógnita. Por quê? O Node.js é uma tecnologia nova, é um uso do JavaScript no back-end. Novo, assim, quando eu falo novo, acho que já deve ter pelo menos os seus 5 anos, mas ele é um uso de JavaScript no back-end. O JavaScript é uma linguagem de front, tá? Ele foi criado para o front-end, para ser usado no browser. É daí que vem inclusive o script, né? Ele é um script para ser utilizado em browser. E ele foi adaptado, né, no Node para ser utilizado em back-end. Então, junto do Node, o JavaScript ele é um concorrente do PHP, do C Sharp, do Python e que vem ganhando mercado. Tá? Inclusive, se você for procurar na internet, é capaz de você encontrar mais cursos de Node.js do que de PHP, de C Sharp, de Java, porque ele está na moda, ele é a hype do momento. Eu não digo para você que é bom, que é ruim, que vai vingar, que não vai vingar, porque eu não tenho bola de cristal. O que eu vi é que essa mesma hype aconteceu com o Hub há uns 10, 12 anos atrás, e o Hub não conseguiu tomar o lugar de ninguém. Tá? O Hub ele ficou na dele ali, ele cresceu um pouquinho e daqui a pouco caiu. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Node, não consigo dizer isso, mas hoje ele é uma aposta. E como toda aposta, se der certo, você ganha bem, se der errado, você quebra a cara. Então, é importante entender antes de escolher. Eu acho uma boa tecnologia, uma boa linguagem, mas você precisa analisar. Dá uma olhada no mercado. Todas as vezes que eu vou fazer o comparativo de vagas, eu faço isso constantemente entre PHP, C Sharp, Java, Python, Node. O Node ainda tem um volume pequeno de vagas, apesar de que ele vem crescendo, mas ele ainda fica atrás das outras linguagens mais tradicionais. Vamos dar uma olhada em algumas oportunidades. Peguei aqui uma oportunidade, São Paulo, programador, back-end, Laravel plena. Você olha para isso aqui e fala, meu Deus do céu,
Laravel. Laravel é um framework. Lembra da explicação que eu dei sobre o Bootstrap, que ele é um carro automático? O Laravel é exatamente a mesma coisa para o PHP. Você pode fazer PHP puro, PHP raiz, sem nenhum framework, ou você pode trabalhar com um framework, que vai te dar uma série de componentes prontos, vai te dar uma série de funções prontas, vai te dar uma série de plugins, de APIs, de coisas que você pode estender a funcionalidade da linguagem prontos, de uma maneira mais fácil, mas eu uso o mesmo paralelo. Antes de aprender a trabalhar com framework, é importante aprender a trabalhar com o raiz, é importante aprender a linguagem em si. Inclusive aqui no curso eu vou dar a base de back-end para vocês, utilizando o PHP, então eu vou passar para vocês essa raiz da linguagem. E aí depois você consegue, né, trabalhar com algum framework, buscar algum framework. O Laravel é uma das opções, mas existem outros. Existe o Zend, existe o eFramework, existe o Symfony, existem empresas que têm um framework próprio, é o caso da minha empresa, que tem o seu próprio framework, existe o WordPress, existe o Magento, existe uma série de frameworks dentro do PHP. Então, essa empresa especificamente, ela pede Laravel, pede PHP, lógico, Laravel é PHP, ela pede que você conheça de design patterns, padrões de desenvolvimento. Você provavelmente vai trabalhar na criação de APIs, que você conheça sobre Git, GitHub, e aqui quando a empresa pede para você conhecer, é conhecer como usuário, tá? É conhecer como se usa o GitHub, né? Inclusive, no nosso primeiro encontro, eu falei para vocês criarem uma conta no GitHub, né? Conhecer Docker e Docker Compose, Linux, que provavelmente vai ser o ambiente utilizado dentro dessa empresa, ambiente de desenvolvimento. Então, quais são os conhecimentos técnicos, né, os pré-requisitos para você falar assim, eu sou um desenvolvedor back-end júnior, acabei de começar no back-end, sou um júnior, mas já sou um desenvolvedor back-end. Você conhecer comandos básicos da linguagem, os operadores, soma, subtração, como é que você trabalha com operadores, concatenação de strings, como é que você trabalha com operadores dentro dessa linguagem, estruturas de repetição, a gente vai falar disso, estruturas de decisão, manipulação de dados, strings, datas, valores, comunicação HTTP e APIs. Esse básico aqui é o que você precisa para se posicionar como um desenvolvedor júnior, tá? Um desenvolvedor júnior de back-end. E esses pontos todos a gente vai abordar nos próximos módulos. No módulo de back-end, eu vou abordar cada um desses pontos com vocês, explicando como eles funcionam e o que você precisa saber de cada um deles. Vocês sabem, eu já falei, mas eu não canso de repetir. O que o mercado quer é esse cara aqui, o full stack. O cara que domina front e domina back. Ele domina as duas áreas do conhecimento. Mas bom, eu terminei de falar de back-end para você. Back-end, desenvolvedor back-end é a nossa 10ª carreira. A gente trouxe aqui as 10 carreiras que você pode entrar na área de tecnologia, e na próxima aula, no próximo módulo, a gente vai efetivamente entrar no código, que é aquilo que vocês tanto querem, aquilo que vocês tanto estão esperando. Até a próxima aula.